Oi, tudo bom, amados, queridos? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira! Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Esse é o Jesus nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. Bom dia, André, R. Rando, Elinha, Mauro, Vitória, Rossaraiva, bom dia, Mauro, Silvana, Rosângela. Amados, e Jesus nosso de cada dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Amados, e também em nome de Jesus, que essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então. Que essa seja uma sexta-feira de amor, alegria, paz, sucesso, vitória, coisas boas. Declare, amados, declare, abra sua boca, diga: hoje algo muito bom vai acontecer na minha vida. Hoje algo muito bom vai acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Bom dia, querido Simone, Nicole, Bruna, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Thaís, Vitória. Bom dia, queridos, amados. É isso aí, Giliele, Deia, queridos, amados, preciosos. Hoje nós vamos ver uma passagem que está lá em Lucas 4, eu vou ler do 14 até o 22. O subtítulo é Jesus é rejeitado em Nazaré. Amados, quantos desafios, né? Quantos obstáculos o nosso Senhor Jesus não teve que enfrentar, né, amados? Por amor de todos nós. E quantas lições, quantos aprendizados nós tiramos de cada passagem da Bíblia, de cada passagem do nosso Senhor Jesus, né? Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, único, inigualável, feliz, alegre, que está começando agora. Pai, nós entregamos esse dia em suas mãos, nós nos alegramos com a sua gloriosa presença, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos vivos, pelo presente, pelo dom precioso chamado vida. Nós te agradecemos, Pai, pela sua bondade e pela sua fidelidade que nos segue todos os dias, a todo instante, a todo momento. Pai, nós queremos, Pai, sempre viver conforme a sua palavra, Pai. Obrigada, Pai, por nos abraçar com tanto amor. Obrigada pelos seus braços amorosos que nos seguram com a sua destra vitoriosa. Obrigada, Pai, por nos amar, por derramar o seu amor no nosso coração, através do seu Santo Espírito, Pai. O Senhor é bem-vindo, Pai, nas nossas vidas, o Senhor é bem-vindo dos nossos corações, o Senhor é bem-vindo nos nossos dias, Pai. Que a gente jamais perca o nosso foco, Pai. Que a gente jamais perca o nosso alvo, que a gente não se distraia, Pai, mas que a gente continue atento, alerta e vigilante, Pai. Que a gente ande com alegria e gratidão na jornada, no caminho e nos planos que o Senhor tem e preparou para cada um de nós, Pai. Obrigada, Pai, pela nossa saúde. Obrigada pela saúde dos nossos amigos e dos nossos familiares. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos cobre com a sua graça, o Senhor nos cobre com a sua, Pai, misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Obrigada, Pai, pelas suas bênçãos que estão sobre a nossa vida. Obrigada pelo seu favor que está sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos te agradecer e a cada dia, Pai, cada dia que passa, temos um coração rendido, completamente rendido ao Senhor, Pai. Obrigada, Pai, por nos ensinar tanto todos os dias. Nós temos certeza que hoje também será um dia de grandes aprendizados. Ajude-nos, Pai, a fechar portas, a deixar para trás o que realmente precisamos deixar para trás, Pai. E ajude-nos, Pai, a avançarmos com coragem e ousadia para as coisas que estão adiante de nós. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E
Toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Vocês que entraram durante a oração. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos e exultemos nesse dia maravilhoso, feliz e alegre. Amados, como eu disse, quando a gente começou a live, hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está lá em Lucas 14, do 14 até o 22. O subtítulo é Jesus é rejeitado em Nazaré. Veja, amados, tudo que nosso Senhor Jesus passou por amor de cada um de nós e quantos exemplos nós temos. Por muito menos, muitas vezes nós criamos dramas, muitas vezes a gente quer abandonar as coisas, mas não, Jesus, nosso Senhor Jesus, sempre se posicionou. O nosso Senhor Jesus sempre soube quem Ele era e Ele sempre, amados, abraçado a essa verdade, não se deixava intimidar, Ele não se deixava levar pela opinião dos outros, Ele não se deixava levar por... um tá falando mal lá de você, um tá dizendo, não é aquele que é o carpinteiro, o outro tá dizendo, não é aquele ali que é o filho do José, quem ele pensa que é, não, Ele não se deixou abater por comentários, por pessoas que estavam ali tentando menosprezar, tentando diminuir quem Jesus era. Não, pelo contrário, Ele se manteve firme, porque Ele sabia quem Ele era no nosso Deus, Ele sabia quem Ele era, e assim como Jesus é, nós também somos. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus, ter a nossa identidade sempre firmada no nosso Deus, ter a certeza, amados, de que nós somos filhos amados, não um erro, não uma falha, não uma obra do acaso, não por acaso eu nasci, não, por acaso vocês nasceram, nem era para eu estar aqui, puf, aconteceu, nasci. Não, amados, aos olhos dos homens, isso pode parecer que funciona dessa forma, mas aos olhos do nosso Deus, amados, Ele sabia exatamente o local, o momento, aonde do seu nascimento. Ele te amou antes da fundação do mundo e mais, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele falou, ele vai nascer, ele vai para a terra, ela tem uma missão, ele tem um plano, ela tem um plano meu preparado especificamente, cuidadosamente, com detalhes para ele e para ela. Mas nós precisamos receber e querer esse plano do nosso Deus. Abrir mão das nossas vontades, do nosso querer. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então que seja feita sempre a vontade dele, amados. A vontade dele é melhor do que a nossa, amados. O plano dele é muito melhor do que o nosso. Quantas vezes a gente acha que precisa de alguma coisa e aí acaba não acontecendo aquilo ali. E lá na frente acontece, pouco tempo depois, acontece algo muito melhor. E a gente pensa, meu Deus do céu, ainda bem que não aconteceu daquela forma. Ainda bem que não aconteceu daquela forma, porque agora aconteceu algo muito melhor. Porque Deus é que sabe o que é adequado e a nossa real necessidade. Dito isso, amados, vamos lá para Lucas 4. Eu vou ler aqui do versículo 14 até o versículo 22. Põe a luz. Ai, mas eu tô com fio de cabelo aqui atravessando, eu tô conseguindo tirar. Mas tudo bem. Vamos lá. Não sei onde ele tá. Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus o abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus abriu o livro do profeta Isaías, leu essas palavras na sinagoga. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos em Jesus. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? E aí, na sequência, amados, vai ter assim, uma história entre eles vão desacreditar do nosso Senhor Jesus, vão tentar jogar Jesus precipício abaixo do alto de uma colina, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, porque eles acharam absurdo. Como assim? Quem é esse aqui? O filho de José, dizendo essas coisas todas, dizendo que essas palavras são a respeito dele, que essa profecia é a respeito dele. Amados, veja tudo que nosso Senhor Jesus enfrentou, e sempre com tanta coragem. Ele sabia exatamente quem ele era, ele não se fez de tímido, ele entrou na sinagoga, abriu o livro, abriu a profecia e disse que tinha se cumprido aquelas profecias. E veja, as pessoas até então estavam ouvindo admiradas cada palavra que saía da boca do nosso Senhor Jesus. As pessoas ficavam ali admiradas, ouvindo Jesus falar, ouvindo o que ele estava dizendo, as palavras de graça que saíam dos lábios dele. Mas veja, perguntavam: não é este o filho de José? Amados, quantas vezes isso acontece exatamente com a nossa vida também hoje? Ou a gente também pode fazer isso com outra pessoa. Alguma outra pessoa está ali vivendo algo, dizendo algo a respeito dela, que vai fazer, que vai isso, que vai aquilo. De repente você está aí dizendo: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, papapá. E alguém olha para você, e as pessoas até estão vendo, estão reconhecendo isso em você mesmo, mas algo dentro delas não deixa, não permite, e as pessoas precisam desdenhar. Veja, desde que o mundo é mundo, amados, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm por hábito querer desdenhar daquilo que está sobre a vida da outra pessoa. Não todos, é claro, mas muitos. Vejam que estava todo mundo maravilhado com o que o nosso Senhor Jesus estava dizendo. E aí começavam a falar, né? Veja, sempre tem um mas. Estava tudo bem, até que estava tudo bem, mas perguntavam: não é esse o filho de José? Tentando menosprezar as palavras que Jesus tinha acabado de ler, tentando menosprezar as palavras que Jesus tinha acabado de falar. E não é exatamente assim, amados. Quem é você? Quem você pensa que é? Você que nasceu nessa cidade, você que é o filho da Maria e do José, quem você pensa que é para você estar falando essas coisas, para você estar dizendo essas palavras, para você estar dizendo que vai fazer tal coisa, se pode ver alguma coisa boa lá de Nazaré? Falavam isso para o Senhor Jesus. E veja, às vezes você está numa cidade, as pessoas falam: pode vir alguma coisa de lá? Pode vir alguma coisa boa daquela comunidade? Pode vir alguma coisa boa daquela cidade? Pode vir alguma coisa boa daquele pai, daquela mãe? Pode vir. Amados, tampem os seus ouvidos. Veja que Jesus em nenhum momento se deixou abalar. Sabe o que Jesus fez? Depois que tentaram jogar ele do precipício, porque ele falou essas coisas, eles primeiro estavam maravilhados, depois começaram a desdenhar de Jesus. E sabe o que Jesus fez? Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Ele simplesmente, amados, seguiu, continuou. Aqui a gente não vê que Jesus, então, foi para casa, se abraçou no cobertor e ficou lá lamentando, lambendo as próprias feridas, e indignado com aquelas pessoas, e triste, magoado, desejando o mal. Não, mas simplesmente ele não perdeu tempo com aquilo ali, porque ele tem a identidade dele bem formada. Ele sabia exatamente quem ele era, o que ele tinha sido chamado para fazer. Então ele simplesmente, tá bom, esse grupo falou isso, então eu vou seguir, veja. E no sábado ele começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Pensa que Jesus se deixou abalar?
pelo desdém do outro, pelo desdém das outras pessoas. Não é esse o filho de José? Você pensa que Jesus parou, que Jesus deixou então de fazer, foi para casa chateado, magoado e falou: não, amanhã eu continuo, depois eu continuo, porque estão debochando de mim, porque estão desdenhando do meu ministério, porque estão dizendo que eu não sou capaz de fazer isso, porque estão dizendo que não pode vir nada na minha cidade, que não pode vir nada de bom meu pai, desdenhando. Não é esse o filho do carpinteiro? Não, amados. Jesus simplesmente fez o quê? Seguiu. Ele foi ensinar em outro lugar. E as pessoas ficavam maravilhadas porque ele falava com autoridade. Ele não ficou ali tímido assim, não, quer saber? Tava ali falando, debocharam de mim, então agora eu vou ficar aqui numa toca, vou falar com uma voz assim, mais baixa, vou falar de uma outra forma, num outro tom, porque eu não sei como é que vão me receber aqui. Não, amados. Jesus simplesmente continuou. Ele entrou em outra sinagoga, ele foi falar, ele foi pregar com autoridade e as pessoas ficaram maravilhadas com o que Jesus estava dizendo, com o ensino de Jesus. Então, amados, que a gente se espelhe sempre. Quem é que influencia a sua vida? Quem é que anda influenciando a sua vida? Precisa ser Jesus e seus maravilhosos ensinamentos. Jesus é simplesmente incrível, amados. Conheça o Senhor Jesus, não para ouvir falar, mas de andar com Ele, de ler as histórias dele, de ver tudo que Ele fez, de falar: nossa, olha só que exemplo, olha só tudo que Jesus fez por mim, por amor a mim, olha tudo que Ele resistiu, olha tudo que Ele simplesmente aguentou por amor. Por quê? Porque ele sabia qual era o chamado dele, que tinha algo maior para ele, amados. Ele sabia que ele tinha sido chamado para algo maior. Então essas coisas simplesmente ele passava por cima dessas coisas como se aquilo ali não tivesse efeito. E assim tem que ser na nossa vida também. Quantas vezes ficamos paralisados, a gente quer fazer alguma coisa, comenta com alguém, esse alguém tenta desdenhar, diminuir, não nos encoraja em absolutamente nada para fazer aquilo, e a gente faz o quê? Não faz. Ao invés da gente ouvir o nosso coração, o plano que Deus colocou ali pra gente, que não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade, mas é na habilidade que Deus nos deu, na habilidade que Deus colocou dentro de nós, é na força do braço de Deus e não no nosso que as coisas acontecem, amados. E glória a Deus por isso. Então as coisas vão acontecendo no tempo do Senhor, na maneira do Senhor, e sim, vai dar certo. Tudo que a nossa mão tocar vai prosperar, mas para isso a gente precisa acreditar nessa palavra. Para isso a gente precisa ouvir as pessoas certas. Para isso, ainda que a gente ouça algo ruim, não vai. Pode vir alguma coisa boa lá daquele lugar. Com aquele pai, com aquela mãe, vai ver se pode. Lá, aquela pessoa. Silencie isso, amados. Silencie, deixa falar, que aquelas palavras não entrem na sua vida. Fala: Pai, eu não recebo as palavras daquela pessoa sobre a minha vida em nome de Jesus, já está determinado. Aquelas palavras não me alcançam, aquelas palavras não vêm sobre a minha vida. O que vai vir sobre a minha vida é quem o Senhor diz que eu sou. O que o Senhor pensa a meu respeito? Os planos do Senhor para minha vida, que são bons, são planos de prosperidade, não são planos de me causar dano algum. São planos para me dar esperança e um futuro. E eu quero viver a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Para isso, a gente precisa, como está lá em Romanos 12:2, transformar a nossa mente. É ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando, conversando com Deus, entrando em comunhão com Ele, conhecendo Jesus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele todos os dias, de se comunicar com Ele, de ter relacionamento com Ele. E assim a sua identidade vai ficando mais formada. Pode vir o que for, pode falar. Um fala uma coisa, outra coisa. Aí você para e fala: mas o que o Senhor, meu Jesus, o que meu amado, meu precioso, meu doce amor, o que o Senhor diz a meu respeito? O que o Senhor, quais são as habilidades, os talentos que o Senhor me deu, que o Senhor escolheu me presentear? Então eu vou abraçar e vou usá-los. Eu não vou enterrar os meus talentos, não, mas eu vou usar os meus talentos, independente do que os outros estão dizendo. Eu vou usar as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos, em que cada coisa que eu faça
te glorifique, te honre, que seja para a sua honra e para a sua glória. Então, amados, veja, de repente tem algo queimando no seu coração, mas alguém tentou paralisar seu sonho, alguém tentou paralisar ou diminuir, menosprezar você. Achava, como assim? Como assim? Como assim? E saiba, amados, essas são as primeiras pessoas que quando você alcança um cheirinho de sucesso, um cheirinho, às vezes não é nem ainda o que está por vir, mas quando começa a dar bom, quando começa a engrenar, essas pessoas vêm e falam o quê? Eu sempre acreditei em você. Eu tinha certeza que tinha algo diferente sobre a sua vida. Eu tinha certeza que algo na sua vida ia acontecer. Pode ter sido, é sempre assim, amados. Então, muitas vezes as pessoas não querem dar o braço a torcer. Às vezes as pessoas querem transferir o medo dela pra gente. Às vezes, amados, as pessoas falam, não é possível que ele tenha tanta coragem assim. Não é possível que ela tenha tanta coragem assim de fazer isso, de tirar esse plano do papel e fazer. E começar. Eu aqui com essa vida medíocre, com essa vida aqui paralisada, que não tenho coragem de dar um passo, de fazer nada, embora não quisesse nada disso que eu tô vivendo, mas eu não tenho coragem de sair daqui. E como assim essa pessoa cheia de coragem e ousadia vai lá fazendo, dizendo que são os planos de Deus para ela? Então, amados, muitas vezes, aliás, quase sempre, isso acontece. As pessoas que tentam nos paralisar, elas falam, nossa, eu gostaria de ter a coragem e a ousadia daquela pessoa. E a gente faz assim como Jesus, simplesmente continua, simplesmente avança. Jesus, veja, em momento algum, ele parou. Ele foi sofrer, ficou lá chorando, porque falaram isso, falaram aquilo, não. Jesus continuou. Então, um fala uma coisa, outra fala outra coisa, quer te paralisar, você faz o quê? Continua. Simplesmente continua. Você simplesmente avança. Você se levanta e você continua. Você se levanta. Você fala, aqui não, isso não vai me alcançar, isso não vai me atingir, eu vou avançar, eu vou continuar, porque com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, eu não serei abalado, eu não serei abalada, estou infeliz com a minha vida, não vou aceitar isso aqui para minha vida, não é isso que Deus tem para mim, eu já sei o que Deus tem, Deus já colocou um desejo, algo que queima no meu coração, eu penso nisso todos os dias, eu não vou viver uma vida onde eu olho para trás e falo, meu Deus, se eu tivesse começado há 10 anos, 5 anos, 1 ano, onde que eu estaria hoje? Com esse sonho que Deus colocou no meu coração. Não, eu vou fazer o quê? Continuar. E assim como está escrito, o seu início parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Por quê? Porque você não vai desistir, você vai continuar, você vai avançar, assim como Jesus. Ele sabia, ele ouvia a voz de Deus. Ele ouvia a voz do Senhor, ele entrava em oração. Agora veja, amado, se Jesus, sendo Jesus, se retirava para orar, para entrar em comunhão com o Pai, imagine nós, né, amados? Quanto que nós precisamos orar, precisamos entrar em comunhão com o nosso Deus, que quer nos ouvir. Nós temos acesso direto ao nosso Pai, amados. Nós clamamos, nós oramos e Ele ouve a nossa oração. Deus ouve as nossas orações. Então, não desperdice esse presente, essa dádiva, essa grande bênção que é você poder orar e ter certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, quando você orar, mais uma vez eu digo, eu já disse isso aqui em outras lives, Jesus não disse, quando você tiver afim, quando você tiver com vontade, quando você tiver de bom humor e for orar. Não, o que Jesus diz é, quando você for orar. É claro que você vai fazer isso, é claro que você vai orar. Então, quando você orar, entre no seu quarto e feche a porta e ore a quem, amados? Quem que Jesus nos diz? E ore ao seu Pai. Ore ao seu Pai, que ouve em secreto. Então, o seu Pai, que te ouve em secreto, o recompensará.
Então veja, Jesus mostrando a face de Deus como nosso Pai, dizendo que a gente ora, Ele ouve a nossa oração em secreto e Ele nos recompensa. Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Simplesmente continue. De repente você ouviu alguma coisa ontem a seu respeito, alguma coisa semana passada, e de repente isso te feriu, te machucou. Agradeça, por mais difícil que seja, mas ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que Jesus ficou alegre com isso que aconteceu. Mas o que aconteceu é que ele simplesmente continuou. Simplesmente continuou. Então é isso, depois você pensa e fala, Senhor, obrigada, porque agora eu sei quem é quem. O Senhor colocou os pinguinhos nos is aqui dessa situação e eu vou continuar. Eu ouvi aquilo, não foi bom, não foi agradável, mas eu não vou me deixar paralisar por aquele desdém do outro, por aquele menosprezo do outro, por aquela rejeição do outro. Não, porque eu não sou rejeitada pelo Senhor, eu não sou menosprezada pelo Senhor, eu sou menosprezado pelo Senhor, eu não sou diminuído ou diminuída pelo Senhor, eu sou completamente amado, amada, bem recebida nos seus braços de amor. O Senhor tem planos bons para mim, o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, o Senhor sabia exatamente o que o Senhor estava fazendo quando o Senhor escolheu olhar para mim e falar, ele vai nascer, ela vai nascer e vai viver o plano que eu tenho para ele, o plano que eu tenho para ela. Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Levanta essa cabeça, segue, simplesmente segue, continua ouvindo quem Deus diz que você é. Amados, queridos, preciosos, essa foi nossa palavra do dia, que Deus, nosso Deus Pai, chame Deus de Pai, fale Pai. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, se alegre na certeza de que vocês são completamente conhecidos e amados por Deus. Que vocês tenham todos uma sexta-feira abençoada, um sábado, um domingo abençoado, feliz, alegre, próspero, abundante, cheio do favor do Senhor. Nos vemos na segunda-feira aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada, que Deus os abençoe. Bruna, amém. Elinha, Angélica, amém, minha querida, obrigada pelo seu carinho, viu? Outra Bruna, Miri, Simone, Carla, Kátia, Maxon, Everton, amém, Elinha, obrigada, viu? Everton, Rosângela, Evelyn, Trielle, Sheila, Sandro, Bazi, Ana, Anderson, João, Anisete, Kisa, Azul Poema, Arthur, Priscila, Glenda, Alice, Rogério, Leandro, Cleide, Michele, Cauã, Cíntia, Fábio. Obrigada, amados, a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigada, que Deus os abençoe e até segunda, em nome de Jesus.